Caríssimos e caríssimas, vamos aqui, meus caros e minhas caras, às funções trigonométricas, tá? Neste primeiro tape, tá? Nesta primeira gravação, quero falar sobre a função seno, tá? Então, aqui para vocês, a novidade que surge, tá? Dentro de cada tópicozinho nosso em trigonometria, é este termo que aparece, função, associado à palavra seno, depois a palavra cosseno e a palavra tangente. Lembrando que estamos finalizando trigonometria na circunferência, e aí entramos no derradeiro tópico que vocês estudarão sobre trigonometria, tá? No terceiro ano, as funções trigonométricas. Primeiro, você tem que lembrar um pouco do que é função. Olha aqui em cima comigo a palavra função, tá? Você tem que lembrar lá do primeiro ano. Do segundo também, quando tu estudou alguns tipos de funções específicas. E do primeiro ano, quando tu estudou os conceitos iniciais e gerais sobre função. Função via conjuntos, certo? E aí você tinha aqui, eu venho agora para a direita aqui comigo, você tinha lá o plano cartesiano, como aqui você também tem, eixo x, eixo y. E observando essa circunferência trigonométrica, eu não posso ter uma função aqui de forma nenhuma, porque, por exemplo, se eu passar uma reta vertical e, portanto, paralela ao eixo y, o que você sabe que acontece é que eu teria um xzinho apenas, ó, esse xzinho aqui, ó, que está nesse ponto, no eixo x, esse xzinho aqui, ele teria dois valores de y, um aqui em cima, no contorno circular, e outro aqui embaixo, tá? Um único xzinho tendo duas imagens, isso não dá para ser função. Lembre que o conceito de função, lá no primeiro ano, você vai lembrar, diz respeito a todo valor de um conjunto de partida está associado a um único no conjunto de chegada. O conjunto de partida é domínio, o de chegada é contradomínio, tá? Então, um contorno circular como este, ele não pode identificar uma função, tá? Que leva valores do eixo x em imagens no eixo y. Não seria possível porque eu teria no contorno circular um xzinho que tem uma imagem aqui por y em cima do contorno, no ponto P aqui, por exemplo, e no mesmo xzinho, descendo e associando a ele um y no contorno circular, eu teria um outro y por baixo, tá? Para o mesmo xzinho aqui, ó. Então isso não dá, tá? Então deixa eu tirar aqui rapidinho, que só lembrando um pouco do conceito de função. Então o que vai acontecer é que quando eu quero falar de função à luz de alguma razão trigonométrica, na circunferência trigonométrica, o que a gente vai fazer é pegar, tá? Nossa CT, circunferência trigonométrica, a gente faz uma ruptura, colocando aqui em termos didáticos, faça uma ruptura, intercepto, tá? Eu recorto essa circunferência em um ponto, estico, tá? As suas extremidades, depois que eu fiz o corte, e começo a delinear todo o contorno circular em torno do meu eixo horizontal, onde estarão os valores do meu domínio. E aí, para cada valor que eu pegue no eixo x, para o valor do domínio, eu acho a imagem para esse domínio via a função f. Via a função f aqui, como você está vendo, tá? Lembre que f aplicado a x, isso aqui é o mesmo f de x, recorde-se, tá? Lá do primeiro ano, é o mesmo que um y, tá? É a imagem, y são as imagens, é a variável para as imagens de cada x que eu pego aqui. Se eu fizer f de 1, então faço seno de 1, 1 aqui é 1 rad, tá? Em radiano, e acharia a imagem para o seno de um arco, que é dado por 1 rad, seno desse arco, tá? Então, a ideia é que, então, fazendo a ruptura na circunferência trigonométrica, esticando, tá, esses contornos, eu transporte a circunferência trigonométrica para uma projeção gráfica em torno do eixo x. E quando eu faço isso, a gente cai exatamente aqui, ó, no que você está vendo aqui abaixo, nesse contorno gráfico vermelho, chamado de senoide, tá? Alguns escrevem senoide com acento no O, e eu estava pesquisando em termos gramaticais, conforme a norma padrão culta, senoide não tem acento agudo no O, tá? Embora alguns autores usem. Aqui eu não estou usando, estou seguindo a norma padrão culta da língua portuguesa, senoide sem acento no O agudo, tá? Sem acento. E aí, se você perceber, ó, se eu pegar essa extremidade aqui, ó, do contorno vermelho, e juntar com a primeira lá, tá? Fizer um espelhamento, dobrei daqui para lá, eu começo a formar o que seria aqui, ó, a minha circunferência trigonométrica como está aqui em cima, e aí eu poderia voltar e projetá-la, tá? Em torno do encontro do eixo x com o eixo y, tendo o centro da circunferência, tá? Aqui, 0.
o ponto de encontro dos eixos, como a gente vê aqui em cima. Tá? Então, só para destacar inicialmente esse preâmbulo e dizer que o que você tem quando escreve função seno não vai mudar muito do que você já estudou com a circunferência trigonométrica. Tá? A diferença agora é que eu tenho valores que serão nossos arcos dados em cima do eixo x, tá? E para cada seno, cosseno tangente que eu aplico em cima de um valor de arco, eu vou ter a imagem dele rebatida no eixo y, tá certo? Então, nada complicado. Na verdade, você pegou a circunferência, fez uma ruptura e começou a projetá-la numa configuração matemática possível em torno do eixo x, certo? Então, vamos lá, devagarzinho, começando aqui, ó. Seja x um número real e p sua imagem. Até aí, linguagem totalmente clara da gente para a circunferência trigonométrica. Tá? Então, x é um número real o quê? É um arco de circunferência em radiano, não se esqueça, tá? Aqui, ó. E p é o ponto que é a sua extremidade, é o ponto que é a sua imagem, que determina este arco. Como você pode ver aqui à direita, tá aqui o ponto P, ó. Tá? Aqui o ponto P. Então, saiu do ponto A, lembre que a contagem sempre é positiva para arcos de circunferência no sentido anti-horário, como nós vimos lá atrás em outras videoaulas, tá? Então, eu coloquei aqui o sinal de mais, ó, para você lembrar. E aí, quando eu saio do ponto A, vou até o ponto P aqui, eu tenho um arco de circunferência. Este arco pode ser obtido em grau ou em radiano. Se eu falar que ele determina um número real, x, então eu tenho um valor em radiano. Lembre que esse ângulo aqui central no ponto O, ele se projeta também no arco AP. Por isso ele põe aqui embaixo, ó, lembrança pra gente. Medida do arco AP, med é de medida do arco AP, tá? Medida, deixa eu fazer melhor aqui meu destacamento. Medida do arco AP igual a x rádio, tá? X um arco aqui qualquer no primeiro quadrante. Lembre, quando eu vou calcular o seno desse arco, eu vou no ponto que é o extremo deste arco que determina ele, projeto esse ponto no eixo y, que é o eixo dos senos. Aí essa distância aqui do ponto que eu projetei até o centro da circunferência, essa distânciazinha, é o valor do meu seno, certo? Lembrando que o seno varia aí de menos 1, aqui embaixo, em cima do eixo y, a 1 aqui em cima, já que o raio da circunferência trigonométrica vale 1. Beleza? Aí você vai perceber quando a gente vai para a função, daqui a pouco aqui embaixo, essa variação de menos 1 aqui embaixo a 1, ela pode variar dependendo do comportamento algébrico da função, de como o seno está escrito. Então posso ter imagens maiores aqui. Tá? Mas fica ligado, daqui a pouco a gente chega nisso. Bom, então eu estou considerando inicialmente a circunferência trigonométrica, bonitinho, como você viu lá atrás, um arco qualquer x aqui, aplico o seno desse arco, eu projeto o ponto extremo dele no eixo y, no eixo dos senos, por explicações que eu já dei em aulas anteriores, e a distância desse ponto até o seno da circunferência é o valor do seno, tá? É a fatia que define quanto vale o seno desse arco, que vai resultar em um número. Seno de um arco resulta em um número, que na circunferência trigonométrica, não se esqueça, varia de menos 1 aqui embaixo até 1 aqui em cima. Bom, agora, depois que eu tenho esses elementos lá da CT, vamos conseguir configurar uma função chamada função seno. Bora lá. Denominamos de função seno uma função f, veja que é uma função real, é de R em R, dos números reais nos números reais, que associa a cada número x, isto é, a cada valor de um ângulo em grau ou de arco de circunferência em radiano, o seu seno. Tá? Isto é escrever f de x igual a seno de x, ou seja, x como variável que representa valores do domínio, lembre que o domínio aqui nessa função são os reais, contradomínio, reais também, as imagens ficam dentro do contradomínio. A função leva valores reais em valores reais, associa valores, por uma lei de formação algébrica, que é o seno de x. Então, quando eu pego x como π, eu faço f de π, esse x aqui dentro é o mesmo x lá fora. Então, se eu fizer f de π, eu tenho seno de π para calcular. Aí, para uma resposta, estou achando meu y. Então, se o x fosse π, eu teria o seno de π. Quem é o seno de π? Você sabe que o seno de π é zero. Aí, eu estaria achando y como zero. Então, para x sendo π, quando eu faço seno de π, isso me dá y igual a zero. Um exemplo, ok? Então, lembre que o conceito de função, nesses moldes, é o conceito de função via conjuntos. Tá? Então, tem um conjunto R, que está associado ao conjunto R, a ele mesmo, através de uma lei de formação algébrica, que é o seno de x. Qualquer x real que eu pegue, quando eu faço o seno dele, eu vou achar um y, que é f de x, também real aqui, porque a função vai de R em R. E aí, como eu expliquei, né, você pegou a circunferência, fez uma ruptura e a projetou sinuosamente, tá,
como aqui na circunferência trigonométrica nós temos arcos côngruos, eu tenho o seno de um arco que vai bater com o seno de um outro arco, por simetria. Lembre que o seno é positivo no segundo e no primeiro quadrante, já é negativo no terceiro e no quarto, lembre-se disso. Por quê? Porque o eixo Y é positivo acima aqui do ponto O, que é o centro da circunferência. E ele é negativo abaixo do ponto O, que é o centro da circunferência, tá? Então, quando eu projeto valores de seno aqui no eixo Y abaixo do ponto O, é parte negativa para o eixo Y. Por isso, no terceiro e no quarto quadrantes, seno é negativo. Isso eu expliquei já lá atrás, só lembrando aqui, tá? Então, quando eu começo a fazer uma ruptura e começar a modelar essa circunferência em torno do eixo X, eu vou ter algo que é sinuoso, um sobe e desce, com uma frequência de repetição. Porque mesmo na circunferência trigonométrica, quando eu vou dando mais de uma volta e mais de uma volta, eu consigo achar valores de seno com arcos diferentes, mas que tem a mesma resposta, tá? Porque são arcos côngruos, como tu viu lá atrás em outras videoaulas. Então, seria bem natural que a gente tivesse aqui um contorno gráfico para a função seno que seja algo sinuoso. Tem um crescimento, decrescimento, depois volta a crescer, tá? E lembrando que também eu teria um contorno aqui, gráfico para o seno, que seria repetitivo, tá? Tempo aqui, tá? Se eu continuasse prolongando aqui minha função, no contorno vermelho, eu teria aqui uma subida e viria, ia descer, ia subir de novo, sempre nas mesmas margens, eu estaria vendo uma repetição devido aos arcos côngruos, tá? Lembre-se disso. Então, pessoal, aí, vindo agora para o plano cartesiano, projetando a ideia de função, o que é que a gente vai ter? Em todo o eixo X, a gente define nossos arcos, tá? No eixo X vão ficar os valores de arcos em radiano, ou poderia ser também em grau, sem nenhum problema. E no eixo Y, as respostas para o seno de cada valorzinho desse. Por exemplo, aqui quando eu pego π sobre 6 e faço o seno dele, ó, eu vou achar uma resposta aqui no eixo Y. Π sobre 6 é o mesmo que o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus dá 1 sobre 2. Exatamente a metade aqui da distância que vai de 0 até 1 aqui em cima. Tá? E, então você começa a perceber que, no fundo, você projetar a circunferência em torno do eixo X, na verdade não vai mudar muitas coisas do que você conseguiu aprender com o seno na circunferência trigonométrica, mas agora projetando uma ideia de função, basicamente, ok? É interessante falar sobre isso porque há muitas aplicações, tá? Esse gráfico do seno, por ser um gráfico de frequência e sazonal, que tem repetição depois de um tempo, daqui a pouco eu falo sobre isso, a repetição a gente chama de período, tem aplicações incríveis na física, em ondulatória, por exemplo, tá? Porque o som se propaga como uma grandeza que tem frequências com repetições ao longo do tempo. Isso também acontece em circuitos. As correntes alternadas e não contínuas, elas costumam se comportar como o gráfico da senoide. Tá? Então, você sair da circunferência trigonométrica, fazer uma ruptura nela e projetar a circunferência como um contorno em torno do eixo X, tendo imagens no eixo Y, evidentemente, traz aplicações incríveis. A física, por exemplo, como eu falei, ondulatória, a parte de eletricidade, com correntes alternadas em circuitos, e em muitas situações que envolvem a biologia, a frequência de respiração, batimento cardíaco, por exemplo, né, que é sinuoso, sempre tem momentos mais de crescimento, decrescimento, frequências de sobe e desce conforme eu corro, conforme eu ande, conforme eu esteja dormindo. Outra coisa interessante é que também a música, a frequência sonora, quando estou tocando na corda de um violão, se você der um zoom, pesquise no Google depois ou no YouTube, movimentos das cordas do violão em slow motion. Quando você dá uma batida nas cordas, como elas vibram, formando exatamente o contorno aqui de uma senoide ou de uma cossenoide. Tá? Quando chegar na função cosseno, daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Então, eu posso continuar achando aqui o seno de π sobre 4. Eu vou achar o valor de y aqui, que vai ser quem? Raiz de 2 sobre 2, já que é um arco notável, né? 45. Seno de π sobre 3, vou achar o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quando eu chegar e calcular o seno de π sobre 2, aí lembre que eu estou aqui em cima, na circunferência trigonométrica. Olha. No eixo dos y, aqui em cima vale 1, tá? Raio da circunferência, valor 1. Eu bato exatamente em 1 aqui em cima. E aí eu continuaria, né, achando o seno de cada arquinho, daqui são os arcos côngruos, ó, segundo quadrante, ó, como você lembra, tá aqui ó, na circunferência trigonométrica.
continuaria, chegaria no seno de π. Aí quando chega no seno de π, quem é que dá? Lembre que o seno em arcos que estão em cima do eixo x, eles dão zero, porque o eixo x na CT é o eixo dos cossenos. Então, para seno é zero. E mesmo se você projetasse aqui π, ó, o arco que finalizou aqui em π, se eu projeto ele no eixo y, no eixo dos senos, eu tenho o valor zero, tá? Para y, porque lembre que o ponto de encontro dos eixos vale zero, tanto para x quanto para y, tá? Seno de π, então, de fato, π fica em cima do eixo x, porque aqui em x vale π, e quando eu vou atrás de y, bate aonde? Bate em zero aqui, ó, tá? Perceba que o contorno também, a função seno, ela parte do ponto 0, 0, se eu considerar apenas arcos positivos. Eu posso considerar arcos negativos em cima do eixo x aqui para a esquerda? Com certeza. Porque lembra que se eu for medir aqui arcos no sentido horário, aí eu estou pegando um sentido negativo de medição, tá? Já que o positivo é sentido anti-horário, ok? Então, tranquilo, eu percebo que depois de seno de π, quando eu for pegando seno de caras maiores do que π, no terceiro, depois, quando eu passar de 3π sobre 2 e for para o quarto quadrante, aqui na CT, eu vou ter respostas negativas, tá? Por isso o contorno fica abaixo do eixo x aqui. Lembre que o seno no terceiro e quarto quadrantes, eles são negativos, os senos de arcos ali, tá? Olha aqui esse carinha bonito, 3π sobre 2. Quando eu pego o seno aqui embaixo, eu tenho quem aqui embaixo? Do seno da circunferência 0 em x, 0 em y. Aqui embaixo, como o raio vale 1, então eu tenho menos 1. Aqui em y, já que é a parte negativa para y. Olha lá, bonitinho aqui, ó. Seno de 3π sobre 2 vai dar pra gente o menos 1, tá? E eu vou continuando. Quando eu chego em seno de 2π, eu dei a volta completa. Lembre-se, na CT, ó. Dei uma volta completa. A volta completa vale, na CT, 2π rad. Depois que eu dei uma volta completa, finalizei, chegando em 2π aqui. Quando eu dou a volta completa, não se esqueça. E eu quero continuar aqui com o meu contorno vermelho, ó. Tá projetando a CT todinha ao longo do eixo x. Se eu continuo depois de 2π, eu vou continuar em cima de arcos que eu já estive, só que agora serão arcos maiores, porque eu já dei uma volta. Estou passando de uma volta, então tem os arcos côngruos, lembre-se. O que ocorre então, a partir de 2π agora pra gente, já que quando eu chego em 2π eu tenho uma volta completa uma vez, eu começo a repetir a função. Na verdade, isso aqui vai se repetir. Eu vou chegar lá em 1, de novo aqui em cima, no seno de x. Vou descer. Vou cruzar o eixo x uma vez. Vou vir. Vou cruzar outra vez aqui em cima. E vou continuar repetindo. Lembrando que aqui vai bater em menos 1 também, ó. No ponto mínimo. Depois o primeiro máximo vai bater em 1 também. Tá? Então é uma função periódica. Função seno é uma função periódica, ou seja, é uma função que tem repetição de valores em y ao longo do eixo x, conforme eu vou aplicando seno em arcos que estão em cima do eixo x agora. Tá certo? Então, se depois de 2π, e lembre da CT, né? Quando eu tenho 2π rad, eu dei uma volta completa. Se eu vou continuar dando voltas, então eu vou passar por pontos que antes eu passei. Só que agora em arcos côngruos. Então, depois de 2π, eu vou ter valores de seno para arcos que vão estar aqui, em cima do eixo x, que vão bater nos mesmos valores que antes estavam batendo já nos arcos anteriores e no eixo y, as imagens dele, tá? De cada um deles. Então isso permite dizer pra gente que essa função, ó, a função seno, ela é uma função periódica, tá? É uma função que depois que eu vejo o contorno dela em torno do eixo x, de 0 no eixo x, 0 rad, até chegar em 2π, uma volta completa, depois da volta completa eu vou ter mais voltas repetidas. E isso, delineando-se em cima do eixo x, vai me dar um contorno que se repete, tá? Então, o que a gente pode aqui já dizer é que o período P de uma função seno, ele é 2π. Porque de 2π em 2π, eu tenho uma repetição completa, tá? 2π rad. Eu tenho uma repetição completa para o gráfico da função seno. Veja que se você, então, compreendeu bem o seno na CT, seno na circunferência trigonométrica, falar da função não fica muito difícil, tá? Não fica complicado, tá? Professor, sempre o período de uma função f aplicada a x, que é igual a seno de x, sempre o período de seno de x enquanto função f vai ser 2π? Sim. Mas se eu começar a mudar aqui, se aqui fosse um seno de 4x, cosseno do arco quádruplo, se fosse um seno de 10x, ou tivesse um 2 aqui multiplicando o seno, fosse 2 vezes seno de x,
Pode ter algumas alteraçõezinhas, tanto no gráfico como no período, a depender da situação? Sim. Mas você sabe, você fica ciente que no seno de x, dei a volta completa, andei 2π. Então, se eu dou mais uma volta, o gráfico começa a se repetir aqui, conforme mais voltas eu for dando. Tá? O que acontece é que, a depender do arco que eu peguei aqui, a minha volta completa pode ser mais rápida. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, o seno, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, o seno de 2x, ou seja, o seno do arco duplo, o seno do dobro do arco x. Se eu vou trabalhar com o seno do dobro do arco x, olha aqui o arco x aqui, ó, de ATP. Se eu pego o dobro desse arco, eu pego ele duas vezes, então ele viria mais aqui para cima. E se eu for trabalhando com um seno de 2x, o seno do arco duplo, várias vezes na circunferência trigonométrica, eu dou uma volta mais rápido, porque eu vou de 2 em 2. Eu vou de dobro. Entendeu? Então, meu período, ele cairia aqui pela metade. Porque em vez de levar 2π rad para dar a volta completa, eu daria em π rad, a metade. Já que eu caminhei de 2 em 2. Se eu caminho de dobro, eu termino pela metade. Então, se eu caminho mais rápido, o dobro do percurso, então o tempo cai pela metade. É uma relação aí de grandezas inversamente proporcionais. Percebe? Tranquilo, mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. Por enquanto, vou observando aqui esses dados iniciais sobre função seno. Beleza? Outra coisa importante é, na f aplicada a x igual a seno de x, você percebeu o quê? Que a imagem sempre varia de -1 a 1. Lembre que a imagem para cada domíniozinho que eu peguei em x, eu vou ter variação sempre de -1 a 1. E isso decorre também da influência da circunferência trigonométrica, uma vez que o próprio gráfico ele sai de quando a gente rompe a circunferência e começa a projetá-la em torno do eixo x, jogando os arcos todos em cima do eixo x. Beleza? Então, imagem para essa função f, aplicada a x como seno de x, é uma imagem que é um conjunto que vai de -1, tá? Valor menor possível, até 1, valores reais, que estão dentro do contradomínio R. Beleza? Beleza. Antes de avançar e vermos outros casos para função seno, queria só aqui destacar uma observação, que é algo interessante de se dizer sobre a função seno. Ela guarda que é uma outra característica importante para a gente fechar essa explicação inicial, que é o fato de que a função seno, à luz da sua paridade, ela é dita função ímpar. Por que função ímpar? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Deixa eu pegar aqui a borrachinha primeiro para pagar algumas coisas e explicar isso em detalhes. Primeiro você tem que lembrar um pouco do que é falar em função ímpar ou falar em função par. Tá? O que é falar de função ímpar e falar de função par. Vou pegar aqui um pincel de novo. Bom, vamos aqui olhar para a circunferência trigonométrica, já que é dela que o gráfico surge, né? Quando eu faço a ruptura, eu começo a delinear todo o contorno circular aqui, agora em cima do eixo X, colocando os meus arcos lá. Vamos lá. Se eu quiser pegar, pessoal, o seno de x aqui, ó, que está no primeiro quadrante. Beleza. Está aqui em cima, ele é determinado pelo arco que vai de A até P, tá? P é a imagem desse valor real x, beleza. Suponha que eu quisesse projetar esse arco de A até P, não no sentido anti-horário positivo, mas no sentido agora horário, que é o sentido negativo. Então, eu marcasse meu ponto P aqui embaixo, ó, tá? E eu quisesse saber, eu vou botar aqui um pelinha, né, para diferenciar do P aqui em cima. Quisesse saber o seno desse arco, de A até P'. Então, saía do centro, ia ver a projeção desse arco, tá? Lembre que é um ângulo, ele está aqui, ó, central, e este ângulo ele se projeta também na borda, que é o contorno circular aí, nossa circunferência. Se eu for colocar ele em grau, beleza, posso colocar também em radiano. Esse mesmo x estaria aqui embaixo. Só que esse mesmo x aqui embaixo, já que a abertura é simétrica, tá? Aqui no quarto quadrante. Então, o mesmo x aqui embaixo, quando eu fosse fazer o seno de x aqui por baixo no quarto quadrante, esse ponto P', ele projetado no eixo y, bateria onde? Na parte negativa do eixo y. Ou seja, se eu pego o arco no sentido horário para y, ok? O arco já tinha em cima x. Se eu pegar ele para baixo também simetricamente, com a mesma abertura, x rad ou x grau. Mas se eu pegar para baixo, o seno dele vai dar um valor negativo, vai bater em y na parte negativa.
Então, o que eu percebo aqui, ó, é que quando eu faço o seno de x, tá? X aqui é um cara que está positivo porque eu peguei ele no sentido positivo por cima primeiro, tá? Seno de x vai bater exatamente com menos, resposta negativa, aqui batendo na parte negativa do eixo y, o seno do mesmo arco, só que agora tomado no sentido horário. Então, pegando ele para baixo e não no sentido horário subindo, como a gente fez antes. Então, pegando ele para baixo, pegaria o seno de menos x, ok? Porque o sentido foi negativo. Não é menos x porque eu estou pegando um x aqui na parte negativa de x. É menos aqui em x porque eu peguei, ó, descendo de A até P' aqui, ó, no sentido horário. Sentido horário, sentido negativo, na CT, lembra de aulas anteriores. Então, se eu faço o seno desse x, eu tenho que colocar o menos na frente dele, porque eu peguei no sentido negativo, tá? Voltando no sentido horário. E a resposta vai bater em y negativo. Por isso eu ponho menos aqui, ó. Eu percebo que o seno de x vai me dar um valor da resposta para y, que é o mesmo numericamente que o seno de menos x. Só que em termos de sinal, o valor para seno de menos x, ele é negativo. Tá? Ele é negativo porque ele vai bater aqui, ó, na parte de y negativa. A distância dele, de P' aqui projetado em y até o ponto O, bem como de P projetado aqui no eixo y até O, descendo, a distância é a mesma. Então, numericamente, a resposta é a mesma. Só que em termos de sinal, ela muda. Isso aqui, pessoal, indica pra gente o seguinte, ó, que f de x, sendo o seno de x, guarde aí, é o mesmo que dizer que eu tenho menos f, a nossa funçãozinha, de menos x. Porque se f de x, como a gente viu aqui em cima, se f de x é o seno de x, tá? Uma definição geral e inicial para a função seno, quando eu pego o seno e coloco como função, então seno de x, x é um domínio para a função, y, que é todo f de x, é a imagem para esse domínio. Então, se seno de x é o f de x, posso substituir aqui, como eu fiz, como a gente está vendo aqui em cima. Mas o seno de menos x seria então a f de menos x. Se vai ter o menos na frente, então eu estou dizendo, ó, que a f de x coincide com menos a f de menos x. Isso aqui, pessoal, acontece numa função, esse comportamento característico de uma função acontece quando ela é dita função ímpar. E quando é que ela par? Vocês vão ver mais para frente quando chegar a função cosseno. Vão ver que a função cosseno vai ser uma função par. Eu vou explicar por quê. Então aqui eu tenho um caso de função ímpar, e a gente define assim como ímpar porque a f em x, tá? Ela foi igual a f menos x, só que com menos à frente da f menos x. Ou poderia ser o menos também aqui à frente, depende da minha análise que eu fizesse na CT aqui, que é a projeção da qual surge a senoide, tá? O gráfico vermelho. Então, se f de x fosse idêntico a f de menos x, sem esse menos aqui na frente, a função seria dita par. Mas f de x igual a menos f de menos x, a gente diz que a função é ímpar. Um conceito matemático aí para a frequência de variação na função, conforme o domínio que eu pegue hora positivo ou um domínio que eu pegue hora negativo. Ok? Beleza. Vamos avançar agora para vocês verem outras possibilidades da escrita da função senoide. Tá? Aqui eu trago um segundo exemplo, gráfico, que seria pegar minha f de x, ó, que é meu y, e imaginar o seguinte. Imagina uma situação em que eu tenho uma constante, aqui, ó, nesse caso o exemplo foi 3, pode ser qualquer outra constante, que não seja 1, mas alguma outra, tá? Que também não seja 0, porque senão não teria mais seno. Mas alguma constante positiva ou negativa que vem multiplicando o nosso seno de x. Tá? Você percebe que aqui, aquele contorno vermelho da senoide, como você viu aqui em cima, que é oriundo da CT, como você me ouviu explicar, aqui nesse segundo exemplo, ter um gráfico de f de x, que é o meu y, igual ao triplo, 3 vezes seno de x, veja que o 3 está por fora multiplicando seno de x, faz com que a amplitude da imagem na função seno aumente. Porque toda vez que eu fizer o seno de alguém aqui, ó, tipo o seno de π, nesse caso o seno de π vai dar 0. 3 vezes 0 continua batendo em 0. O seno de π aqui continua batendo em 0. Tá? Quando sai de π e projeto π em y, bate em 0. Beleza. Se eu pegar o seno agora de π sobre 2, quem é o seno de π sobre 2? É 1. Dá 1, e aí 3 vezes 1
isso dá 3. Ou seja, por isso quando tem um seno aqui de π sobre 2, quando calcular o seno de π sobre 2, a resposta em y vai bater em 3. Tá? Eu tenho um par aqui, um par ordenado, formado por π sobre 2, o arco em radiano, tá? Que me deu a resposta do seno para ele como 3. Por que isso aconteceu, professor? Se o seno de π sobre 2 eu sei que é 1. Aconteceu porque neste formato de função, neste exemplo, nesta lei algébrica de escrita para função, tá? Eu não tenho f de x igual a seno de x apenas. Eu tenho f de x com o triplo do seno de x. Tá? É mais uma lei de formação algébrica possível. Então, toda vez que eu fizer o seno de um arco, eu vou triplicar a resposta que eu acharia. Tá? Mas se eu fizer o seno de π sobre 6, que é o seno de 30, dá 1 sobre 2. Mas aí, quando eu fizer 3 vezes 1 sobre 2, vai dar 3 sobre 2, que é o mesmo que 1,5. Então, a gente sai de 1 sobre 2, que é 0,5, e triplica, vai bater em 1,5. Perceba isso. Aqui, esse contorno pontilhado aqui que você está vendo, ó, é uma projeção do gráfico que você viu acima, da senoide. Para você comparar com como ficaria se você tiver agora a escrita algébrica de uma função seno que venha com 3 multiplicando. Se aqui viesse o 4, você já sabe, então, que sua imagem iria variar de 4 no máximo em y e no mínimo menos 4. Tá? Se fosse 10 vezes o seno de x, você já ia saber que sua imagem em y ia variar de menos 10 aqui embaixo até 10 lá em cima. E aí, evidentemente, que a amplitude, isto é, a parte máxima do contorno da sua função, bem como a parte mínima, ambas teriam maiores comprimentos em distância em torno do eixo x, né? O máximo estaria mais longe do eixo x, enquanto o mínimo também estaria mais longe do eixo x, tá? Isso se chama amplitude. Perceba, mais uma vez, que depois que eu dou a primeira volta na CT, então depois que eu saio de 0 e vou até 2π, todo esse contorno vermelho começa a se repetir, tá? Lembre que aqui também ficou um período para 3 vezes seno de x, o período da função também ficou em 2π. Ela vai começar a se repetir depois que passar por 2π, que deu uma volta completa, dando voltas no mesmo ponto a partir da CT, eu passo por vários valores que eu já passei antes, achando arcos côngruos, tá? Você percebe que comparando a senoide anterior, aqui no tracejado, com este caso agora, que é o triplo do seno de um arco, você só variou na amplitude, isto é, só variou na imagem, ok? No quanto eu vou variar em torno do eixo y. Mas em termos do período em cima do eixo x, tá? Onde o gráfico vai se delineando, vai se projetando, o período permaneceu 2π, tá? Depois que eu faço a subida completa, desço, passo no eixo x, faço toda a minha descida completa e volto a cruzar o eixo x, o gráfico começa a se repetir. E aqui permaneceu a mesma coisinha. Você começa a perceber que sempre que tiver o seno de x, ou cosseno de x, ou tangente de x, o período, uma vez conhecido, ele permanece. Se o arco for só x, só o arco puro, sem nenhuma intervenção de valor aqui dentro dele, a não ser ele, com o seno aplicado, o período sempre vai permanecer 2π. Tá? Se eu variar aqui o meu x, se aqui fosse seno de x sobre 2, aí eu já perceberia que o meu período é variar. Porque quando eu colocasse um arco em x, quando eu colocasse π sobre 2, por exemplo, e fizesse π sobre 2, daria π sobre 4. Então, no fundo, eu não apliquei em π sobre 2, eu apliquei em π sobre 4. E isso faz variar a minha forma de percurso em torno do eixo x para os arcos. Se x aqui fosse sobre 2, seno de x sobre 2, meu período seria maior. Porque para dar uma volta, para sair de 0 e chegar até dar uma volta completa, fechando 2π, eu demoraria mais, já que eu ia sempre com arcos pela metade. Aí, se eu estou indo pela metade, sempre, em vez de fazer um percurso completo para dar a volta de trecho em trecho, eu vou pela metade do trecho, então o período dobraria. Eu só conseguiria fechar um contorno todo acima do eixo x e outro todo abaixo do eixo x depois de 4π. Veja que é uma relação, repito, de grandezas inversamente proporcionais. Tá? Bom, então, aqui mais um exemplo, tá? Onde a amplitude no eixo y, a variação de imagens para a função seno, ela é de fato ampliada, ok? Claro, eu tripliquei aqui o seno de x. Outro exemplo que eu trago agora é variando, como eu disse, lá no x,
onde você coloca o seu arco. Fique muito atento aqui, porque nesse caso você não tem variação em y. Veja que em y continuou a variação como na circunferência trigonométrica, de menos 1 a 1. Essa imagem aqui continuou de menos 1 a 1. Mas o período, aqui agora com este modelo algébrico, tá? Para a função f como seno de 2x, o período muda. Vamos analisar comigo devagarzinho. Então, primeiro dizer o seguinte, ó. Neste exemplo, eu não tive uma constante, além de 1, multiplicando o seno. Então, as imagens não vão se ampliar subindo, tá? Ou descendo, quando for a hora de cada qual. Mas a forma com que eu irei percorrer o eixo x em termos dos arcos, ela vai variar. Por exemplo, quando eu pegar o seno de π sobre 2 aqui, ó, quando eu quiser calcular o seno de π sobre 2, vamos pensar. Se eu quero x como π sobre 2, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 2 que multiplica π sobre 2. Quando isso acontecer, e eu for calcular, substituir no lugar de x π sobre 2, quem é que eu tenho na verdade? Eu vou ter apenas o π. Como é seno de 2x, x é cada arco, se eu pegar x como π sobre 2, substituir, eu vou ficar com 2 vezes π sobre 2. Aqui simplificando, é 2 com 2. No fundo, se eu pego π sobre 2 para ver o seno dele nesse modelo algébrico de função senoide, no fundo estou calculando o seno de π, que é o próprio zero. Então, o que ocorre? Quando eu vejo a imagem para π sobre 2 nesta função senoide, seno de 2x, para π sobre 2, a imagem dá zero. Porque na hora que eu coloco π sobre 2 em x, que multiplico por 2, já que é seno de 2x, eu vou achar seno de π, que é zero. Por isso que ele botou aqui, ó. O seno de π sobre 2, aqui, ó, tá com um ponto em cima de onde? Do eixo x. Quando eu saio daqui desse ponto e vou até y, para ver quem é o y dele, eu bato aonde? Eu bato em zero. Percebeu isso? Antes, lá na função original, só com seno de x, seno de π sobre 2 dá 1. Então, em π sobre 2 eu não tinha um ponto em cima dele. O ponto estava mais aqui em cima, porque eu tenho um ponto que é formado por x quando é π sobre 2, que quando eu faço o seno dele, o y dá 1. Tá? Isso vem a partir da nossa CT. Não se esqueça. Mas aqui nesse caso, como é seno de 2x, quando eu coloco o π sobre 2, como eu expliquei no lugar de x, e faço a continha, ó, eu vou ficar com 2 vezes π sobre 2, aqui simplificando 2 por 2 fica 1, 1 vezes π é π, seno de π dá 0. Eu já sei disso da CT. Então, o ponto que representa x, sendo π sobre 2, no seno de 2x, vai me dar um y que é 0. Tá? Então, quando eu saio desse ponto e vou para y, eu bato em 0. Ou seja, o que eu estou percebendo aqui? Quando eu estou fazendo o seno de 2x, eu acelero a minha volta em torno da CT. Eu pergunto, eu vou precisar chegar no seno de 2π indo de arco em arco até chegar a 2π? Não. Porque quando eu quiser aqui no seno de 2x, pensa comigo, quando eu quiser chegar em seno de 2π, eu faço o que apenas? Eu pego x como π. Perceba isso, fique muito atento agora. Se eu quiser chegar na volta completa em seno de 2x, basta eu pegar x como quem? Basta eu pegar x como π. Porque na hora que eu pegar x como π, eu vou ficar com seno de 2π. Dei a volta completa. Cheguei em 2π rad. E você sabe que seno de 2π, isso dá 0. Tanto seno em π como seno de 2π, que são arcos que batem no eixo x, como o eixo y, o eixo dos senos, lá na CT, né? Lembre-se disso. Quando eu faço seno de π ou seno de 2π, isso dá 0. Assim como o seno de 0 também é 0. Tá? Lembra que 0, 0 rad, eu não dei nada, não caminhei nada ainda na CT. Então, não projetei nada da CT ainda no contorno vermelho aqui em torno do eixo x. Tá? Seno de 0 é 0, por isso também que há um ponto em que o contorno vermelho do gráfico, ele passa por aquele ponto, que é o ponto 0 em x e 0 em y, que é esse aqui que eu estou passando no meu lápis. Tá? Seno de 0 é 0, não se esqueça. Isso também já comentei em outras aulas lá atrás. Então, o que acontece? Para eu fechar a volta, para eu fechar toda uma primeira volta e ver o meu período de repetição, para o caso de seno de 2x, basta eu pegar x como π. E quando eu pegar x como π, eu fico com seno de 2π. E 2π rad é a volta completa. Ou seja, eu tenho aqui um primeiro período completo, uma primeira
postura gráfica para seno de 2x que, para ser a volta completa, eu não preciso chegar de x em x até 2π. Quando x chega em π, eu já tenho seno de 2π. Por isso que você vê aqui, ó, o que você vê aqui? Você vê toda a postura gráfica que está acima do x e aqui vem por baixo do x se completando quando eu cruzo π, como você vê aqui, ó. O que eu poderia falar aqui nesse caso? O que nós poderíamos dizer nesse caso? Bom, a amplitude, a imagem não variou. Quando pulou de menos 1 a 1, porque não tem ninguém multiplicando aqui o seno, a não ser 1. Então é ele mesmo, é só o seno. Mas o fato de ter o arco dobrado aqui, ó, seno do arco duplo, o arco dobrado, eu vejo que o meu período de repetição gráfica, lembra quando eu falo período, pessoal? Período é o mesmo que se pensar em algo que se repete. Períodos do ano. A cada ano, os períodos se repetem. Períodos de aula. A cada ano tem um semestre letivo. Cada semestre letivo envolve um período de aulas. E todo ano se repete. Todo ano tem um período par, um período ímpar, o período inicial do ano, o período final. Então, período falando em repetição, tá? O período aqui a gente percebe que ele ficaria sendo π. Porque para dar uma volta completa e chegar em 2π, basta que a x fosse π aqui, ó. Percebeu isso? Se aqui, agora pensa comigo um pouco mais. Se eu tivesse o seno, ó, o seno de 3x, o seno do arco triplo, para eu chegar da volta completa, eu precisaria sair de x, arco por arco, até chegar em x como 2π? Não. Aqui, se meu x, nesse caso, ó, se meu x, ele fosse o 2π sobre 3, é só você pensar qual é o cara que eu ponho em x, que multiplicado por 3 daria apenas 2π. É só você pensar aqui, se eu tenho 3x, em 2π sobre 3, porque o 3 vezes 2π sobre 3, o 3 aqui se cancela com o 3 aqui de cima, fica só o 2π. Veja que no caso do arco triplo, seno do arco triplo, para eu chegar e fechar meu período, basta que x chegue a ser 2π sobre 3. Ou seja, bem menos do que dar uma volta completa de x em x até chegar em 2π. Tá? Aqui o período seria 2π sobre 3. Porque é o x que eu precisei usar, que eu poderia utilizar, para chegar no seno de 2π. O x que você precisa usar para chegar no seno de 2π é o que identifica o período da sua função seno. Você vai perceber que isso vai se repetir também no caso do cosseno. Não no caso da tangente. Vai chegar a hora, eu vou explicar para vocês como funciona a tangente também em termos de função. Então, o que ocorre quando a variação de multiplicação, tá? Veja que você vê a variação de multiplicação por fora do seno. O que varia a amplitude da imagem. E aí o gráfico sobe muito mais quando tem que subir e ele desce muito mais quando tem que descer. Agora, quando a variação por multiplicação acontece lá no arco, o que é impactado é o período. Não vai ser período mais aqui 2π, como você viu quando fosse seno de x. Porque para dar uma volta completa, se eu tenho seno de 2x, a minha volta completa se dá mais rápido, porque eu estou caminhando de 2 em 2, eu estou caminhando com o dobro de x. Tá? Então eu percebo quando x é π, eu já chego em seno de 2π. E se eu cheguei em seno de 2π, já dei uma volta completa. Ou seja, qual seria o período para esse caso aqui? O período da função seria π rad. Meu π radzinho aqui escrito com point, sem mesa digitalizadora, tá? Usando o cursor aqui do meu notebook. Mas já comprei um e ela está chegando em breve. Show de bola. Aí o que você percebeu? Depois aqui de π, eu vou ter um contorno vermelho que vai subir, vai ter o ponto máximo em 1, vai descer, vai cruzar o eixo x, vai bater no ponto mínimo em menos 1, vai voltar e vai se repetir. Ou seja, o período de repetição ocorre sempre depois que eu tenho toda a curvatura por cima do eixo x, com toda a primeira curvatura por baixo do eixo x, e aí eu começo a repetir. Mais uma por cima, mais uma por baixo. Mais uma por cima, mais uma por baixo. Sempre que eu passo uma por cima e uma por baixo das curvaturas aqui para a função senoide, depois dessa primeira trajetória por cima do x e por baixo, eu fechei um período. Daqui para frente eu fico só repetindo a mesma coisa. Agora perceba como é interessante saber, né, o período dessa forma. Se eu estou com seno de 2x, eu estou caminhando mais rápido para dar a volta completa em toda a CT. E lembre que a senoide vem da CT quando passa a ruptura e começo a colocar todo o contorno circular delineado em torno do eixo x, onde meu eixo x ele passa a ter os valores dos arcos e meu eixo y a resposta para o seno de cada arco. Tá? E aí eu tenho a função
senoide, função trigonométrica, função seno. Tranquilo? E aí, pessoal, aqui mais outro exemplo, que agora, aqui neste terceiro exemplo, está encerrando já a aula, falta pouco, eu tenho uma variação do seno que não se deu multiplicando ele por fora, não tem ninguém multiplicando o seno por fora no C1, ou seja, a imagem continua variando de menos 1 a 1. Beleza. Beleza, no eixo Y a variação de menos 1 a 1, tranquilo. Mas aqui você está percebendo que houve um caso em que eu variei, em que eu trouxe uma possibilidade de variação no arco. Mas note que não é como aqui em cima, ó. Não foi uma multiplicação no arco. Nosso arco é x, tá? Cada valor de arco põe no valor de x quando eu pego no eixo x, evidentemente, no eixo dele. Não houve variação aqui em cima de x por multiplicação. Ou seja, eu não estou dobrando x, eu não multipliquei por 2, nem por 3, nem dividi ele por alguém. Ou seja, meu x, ele continua apenas x. Tá? Então, meu período vai continuar sendo um período de 2π. No entanto, ele recebeu uma subtração de π sobre 3. Nesse caso, minha configuração gráfica ela sofreu uma translação, a gente chama de translação aqui. Por quê? Em vez de começar calculando seno de zero dando zero, quando eu fizer aqui seno de zero, eu ficaria com zero, nesse parênteses, menos π sobre 3. Então, no fundo, quando eu faço o seno de zero, eu estou calculando é o seno de menos π sobre 3. Seno de π sobre 3, nesse caso, lembre, é o seno de 60. Se eu fizer o seno de menos π sobre 3, eu vou ter menos raiz de 3 sobre 2. Porque aqui eu estou pegando o arco no sentido horário, portanto ele vem negativo. Ok? Não se esqueça. E aí lembre também que no sentido horário, quando eu desço para o quarto quadrante, no quarto quadrante seno é negativo. Não se esqueça disso. Então você percebe que fazer seno de zero, colocar logo zero em x, não é achar zero. Então meu gráfico ele não começa aqui. Ó. Meu gráfico ele não começa mais em zero. Como ele começou aqui em cima, como ele começou aqui também, e como ele começou lá no original, apenas seno de x. Tá? Isso vai acontecer evidentemente porque agora eu não tenho só x aqui, mas um x que veio com a soma ou com a subtração. O nome disso é translação. Quando eu pego o meu gráfico, translado ele para a direita, em torno do eixo x, ou vai para a esquerda, depende do sinal que vai estar aqui. Se vier menos, transladou para a direita. Se vier um mais aqui dentro, fosse x mais π sobre 3, transladou para a esquerda. E é simples perceber isso, porque quando você usa aqui no lugar de x, ó, o próprio π sobre 3, que aí você vai pensar, qual seria o x que eu pegaria ali para ter o seno de zero? Seria o π sobre 3, porque eu ficaria com π sobre 3 menos π sobre 3, seno de zero. Percebeu? Então, quando x é π sobre 3, vai dar seno de zero. Seno de zero é zero. Então, quando o seno tem aqui sua formação gráfica com um transladado, sua configuração algébrica, sua escrita vai vir como lá no arco, o seu x, arco, somado com algum valor já constante, dado, aqui foi π sobre 3, ou subtraído. Quando o x aqui é π sobre 3, vamos lá, pego o x como π sobre 3 aqui, ó. Peguei, não peguei? Beleza. Quando jogar em x, vai ficar π sobre 3 menos π sobre 3 dá zero. Então ficaria seno de zero. Seno de zero é zero. Por isso que em π sobre 3, o gráfico corta o eixo x. Porque quem é o y aqui associado a π sobre 3? Se eu tenho um ponto em cima do eixo x. Eu saio e vou até y. Quando eu saio indo para y, em cima do eixo x, ó, cheguei em zero. Tá? Y é zero. Tudo bem? Tudo bem. E aí eu posso ir pegando os valores de x, posso ir avançando, vou avançando. O que eu vou perceber é que depois que eu tenho a primeira postura gráfica acima do eixo x, a parte do ponto máximo, cheguei, desci, com os eixos x, cheguei no ponto mínimo, a postura abaixo do eixo x, do gráfico, tá? Sua projeção. Quando eu cruzar o eixo x novamente, depois que eu tenho já o contorno gráfico por cima do eixo x uma vez, por baixo do eixo x uma vez, então uma vez por cima, uma vez por baixo, daqui para frente agora eu começo a repetir o gráfico, uma vez por cima, uma vez por baixo, uma vez por cima, uma vez por baixo. Como é que eu acho o período aqui? É a distância do ponto onde eu começo a repetir para o ponto inicial do gráfico. Se eu fizer aqui, ó, o 7π sobre 3 menos π sobre 3, o que é 7π sobre 3 menos π sobre 3? É 6π sobre 3. 6π sobre 3 dividido por... Se eu dividir, né? Dividido não. Se eu dividir 6π por 3, eu acho 2π. Percebeu? Então, o ponto final aqui do contorno gráfico, de onde vai começar a se repetir o próprio
menos o ponto inicial, te dá também um período. Tá? Aqui você vê que o período desta escrita algébrica para a função seno, mais um tipo de função seno, é também 2π. O que você percebeu é que se na sua escrita algébrica o x, indicando o arco qualquer que você vai pegar em torno do x, ele for só x, o período vai continuar sendo 2π. Agora, se vier um cara multiplicando x ou dividindo x, aí o período vai mudar. E depois do padrão que você aqui observou, a gente pode vir, então, e dar um conceito para o que é período na função, tá? Geral. Então, escuta comigo para encerrar nossa aula. Sejam C e D, números reais, com C não nulo. E aí vem, tendo uma função definida por f de x, que é o seu y, como seno, observa isso, ó, seno de um C que multiplica x. Ou seja, tem uma constante multiplicando já o arco x que eu vou tomar em cada momento. Lembra que esse C é não nulo, obviamente, porque se ele for zero, ó, aqui ele é não nulo. Se ele for zero, 0 vezes x, zera tudo. Fica só o seno de D, que é uma constante fixa. Não faria sentido. Então, seno de cx mais d. Quando isso aconteceu, o que eu tenho aqui? Eu tenho um arco diferente do que é só o x e tenho uma translação em torno do arco, que é quando eu somo uma constante e subtraio uma constante. Posto isso, eu sempre consigo achar o período da função com essa configuração algébrica se eu fizer 2π dividido pelo módulo de C. Quem é C? A constante que multiplica x. E aí, curioso dizer o seguinte. Primeiro, por que módulo de C? Porque o período é a distância com que eu tenho um contorno por cima do eixo x, por baixo do eixo x e de quando começa a se repetir. Se eu tenho o contorno gráfico da função seno já com uma parte do seu contorno por cima do eixo x e a outra parte por baixo, já tem uma por cima e por baixo, eu já tenho aqui a distância no eixo x, da qual começo a repetir o movimento. Ora por cima uma vez, ora por baixo outra vez. Ou seja, falar em período é verificar, como você viu anteriormente, quando eu expliquei para vocês, de quanto em quanto, tá? De quanto em quanto o gráfico se repete em torno do eixo x. Tá? Então, uma vez por cima, uma vez por baixo. Tenho uma distância aqui de gráfico que começa a se repetir a partir de agora. Mais uma por cima, uma por baixo. Uma por cima, por baixo. Por cima ou baixo de quem? Do eixo x. Tá? Então, se é a distância, se o meu Czinho que multiplica x, ele vai implicar o ritmo com que eu percorro o eixo x, e lembrando que isso implica dar a volta completa na CT, logo, eu estou falando de uma constante que aqui implica no percurso, tá? Numa distância em torno do eixo x. E se é a distância, tem que pegar sempre para achar o período na forma positiva. Por isso ele põe um módulo. Lembra que o módulo de alguém é tirar esse alguém positivo, quando é constante apenas. Tá? Então, módulo de C, se aqui C for positivo, módulo de 1 dá 1. Se for módulo de menos 1, dá 1. Tá? O módulo torna o valor constante do seu interior em resposta apenas positiva. Lembre-se disso, tá? Então ele põe o módulo porque é uma distância. Se a distância é só positiva, então ele tem que pôr, a gente tem que pôr o módulo aqui embaixo, para essa constante que multiplica x, para tal cálculo, para que de fato não tenha um período que venha com resposta negativa. Não tem como ter período negativo. Lembra que período é repetição do deslocamento da função em torno do eixo x. Depois que teve uma curvatura por cima e uma por baixo, a função seno começa a se repetir. Mais uma por cima, mais uma por baixo. Mais uma por cima, mais uma por baixo. Tá? E agora vamos pensar, por que esta fórmula, né? Por que esta fórmula 2π sobre o módulo da constante que multiplica x? Primeiro, mexer com a constante que multiplica x, lembra da explicação que eu dei atrás quando a gente fez o seno de 2x. Quando eu tenho um seno de 2x, eu estou correndo em torno do meu eixo x com o dobro da velocidade do que ter o seno de x apenas. Eu estou indo com o dobro. Se eu caminho um dobro, então o período que era 2π, ele cai pela metade. Veja que 2π sobre 2, se c fosse 2, daria apenas π. Então, você fazer 2π dividido pelo módulo da constante que multiplica x é pensar o seguinte, ó, o quanto este módulo de c cabe dentro de 2π. Porque lembre que esse é o conceito da divisão. Quando eu faço 10 dividido por 2, isso dá 5, porque 2 cabe 5 vezes em 10. Então, se eu não faço a divisão,
eu não estaria raciocinando, veja o argumento, ó. Se eu não passar da visão, eu não estaria raciocinando de forma a entender que se eu caminho mais rápido em torno dos arcos, o período diminui. Isto é, a frequência com que a função vai se repetir no eixo x, ela é mais rápida. Vai se repetir com mais velocidade, com menos tempo de distância. Entendeu? Beleza, então se eu volto aqui para cima, ó, no caso que eu coloquei aqui, por exemplo, seno de 2x, quem é o meu czinho, como você viu lá abaixo, no conceito de período? Conceito de período formalmente falando, porque eu já dei ele aqui em cima para vocês, quando eu fui explicando cada caso. Se eu tenho seno de 2x, para achar o período aqui eu faria o quê? Faria 2π, como você viu lá embaixo, 2π, dividido pelo módulo, na formulazinha lá embaixo, de 2. Por que módulo de 2? Porque 2 aqui é o meu czinho, é o constante que multiplica x. Módulo de 2 é o próprio 2. Então, aqui 2 por 2, ó, 2 por 2, isso dá π. O período vale π, então. Precisei pensar na fórmula? Não. Porque se eu sei que o contorno gráfico de uma senoide vem da CT, da circunferência trigonométrica, para o caso do seno, é só observar qual o x que eu usaria em um momento para ter o seno de 2π. Aqui o x que eu usaria era só o π. Quando eu pego o x como π, eu fico com o seno de 2π. Lembra que quando eu tenho 2π no lugar de x, ou no lugar de tudo que o seno se aplica, não se esqueça, eu estou dando a volta completa. É a minha primeira volta completa. Depois, quando eu for ficar dando mais voltas, quer dizer que eu vou passar pelos mesmos pontos que eu passei antes. Só que agora os arcos côngruos. Isso, no gráfico, quer dizer que se eu tenho uma parte por cima do x e outra por baixo, depois de um certo tempo, que eu passei por cima uma vez e por baixo outra vez com o gráfico, ele vai se repetir. Mais uma por cima, mais uma por baixo. Mais uma por cima, mais uma por baixo. Sempre variando de menos 1 a 1 no eixo y. Ou seja, eu não preciso nem gravar a fórmula. Como eu fiz aqui em cima, se tivesse o seno de 3x. Você não tem que gravar a fórmula porque você entendeu. É diferente, né? Inclusive, quando a gente fala da fórmula, a gente fala e dizendo o porquê dela. É uma dedução. Quando eu tenho o seno de 3x, qual é o x que eu usaria para ter o seno de 2π? Seria o x como 2π sobre 3. Porque é o cara que se eu multiplicar por 3, ó, 3 aqui cancela com 3 de baixo, fica só 2π. Então, no seno de 3x, quem seria o período dessa função? Isto é, a parte gráfica, uma vez por cima, uma vez por baixo, passaria a repetir uma vez por cima, uma vez por baixo, depois de qual arco? Depois do arco 2π sobre 3. Aqui no seno de 2x, depois de qual arco o gráfico começa a repetir seu contorno de sobe uma vez, desce outra vez? Depois do arco π. Percebeu isso? Porque é depois do arco π que eu dei uma volta completa. Porque foi em π que eu teria o seno de 2π. Já que π, tomado aqui no eixo x, já que π, no lugar de x, daria o seno de 2π. Perceba isso. Se eu botasse x aqui para x, eu botasse um π, ficaria seno de 3π. Não, se eu botar seno de 3π, eu já dei uma volta e meia. Que é o 2π mais π uma vez. Então, já passei aí do período. Lembre que eu vou cravar o período quando eu tiver 2π rad, que é uma volta completa. Aí, quando eu der mais voltas, eu estou repetindo a formação gráfica do contorno vermelho senoide em torno do eixo x. Show de bola? Então, se eu tivesse o seno de 3x, como eu expliquei aqui, vou repetir, quem seria o período para ele? Isto é, o gráfico subiu uma vez, desceu outra, e vai passar a se repetir, subindo uma e descendo outra, depois de qual arco? Em qual arco? Depois de qual arco? 2π sobre 3 nesse caso. Porque 2π sobre 3 é o cara que se eu colocar aqui em x, vezes 3, 3 por 3 dá 1, sobra apenas 2π, ficaria seno de 2π. É quando eu dei a volta completa. Então, se você pensar assim, fica muito mais tranquilo você saber sempre o período da função seno, sem pensar em fórmula. Tá? Mas pensando em fórmula, se eu pegasse a fórmula lá, aqui eu tenho 3x. Quem é a constante que multiplica x? 3. É o seu czinho. Pela fórmula, eu faria o 2π, como você viu lá embaixo, na escrita formal, faria 2π sobre o módulo de 3. A gente põe o módulo porque se, por exemplo, aqui, ó, fosse seno de menos 3x, é possível, porque lembra que eu posso também trabalhar com o sentido na CT, não só anti-horário, mas o horário que eu pego a parte negativa do seno, né? Não se esqueça disso. No próprio arco negativo. Um arco negativo eu pegar ele na CT vindo no sentido horário, tá? Então, se tivesse o seno de menos 3x, aqui ficaria o módulo de menos 3 aqui embaixo. Mas quem é o módulo de menos 3? É o próprio 3 também. E aqui daria o quê, pessoal? Qual resposta eu teria aqui? 2π sobre 3. Se eu não for dividir, a divisão aqui não é exata, eu ficaria apenas com 2π
sobre 3. Módulo de 3, 3. Módulo de menos 3, 3 também. Sempre a mesma coisa. Que o período de fato é o quanto eu caminhei no eixo X para começar a repetir a formação gráfica. Ok? Então não preciso pensar em fórmula, como você viu lá embaixo. Basta saber qual cara que eu ponho em X, que eu teria o seno de 2π. Sempre eu posso fazer isso, e aí sempre teria o período. Beleza? Então esses são os elementos, pessoal. Esses são os elementos, tá? Globais e gerais, para vocês conhecerem as possíveis variações, tá? Da função seno, seja a partir do momento inicial, quando eu tenho apenas f de x igual ao seno de x, que é pegar a sua CT e delineá-la em torno do eixo x, colocando no eixo x os arcos e no eixo y a variação das imagens, tá? De menos 1 a 1. Vocês viram aqui 3 exemplos, tá? Um em que a gente translada o gráfico, isto é, pega e desloca mais para a direita, ou podia ser para a esquerda também, expliquei. Um em que o período ele varia, que é quando eu mexo diretamente com a multiplicação de um número inteiro ou de um fracionário no arco, no valor de x, onde eu pego o arco. E um caso onde eu tenho um efeito multiplicativo por fora do seno, que aí eu estou mexendo na amplitude da imagem, ok? Na próxima videoaula, vou gravar para vocês a função cosseno. Show de bola!